Fundos de investimento imobiliário são fundos voltados para o mercado imobiliário que realizam a captação de recursos por meio de cotas vendidas aos investidores e usam esse valor para adquirir e comercializar empreendimentos imobiliários. Geralmente, o dinheiro utilizado é para a construção de imóveis, aquisição de imóveis prontos ou na compra de ativos, com o objetivo de lucrar com a valorização futura ou rentabilizar o imóvel por meio de locação. Uma das grandes vantagens dos FIIs é que você não precisa se preocupar em ir atrás de locadoras, arcar com manutenções, se preocupar com burocracias contratuais, já que os FIIs possuem um administrador que fica responsável não só por estas questões, mas também pela compra, venda e alocação dos imóveis. Os FIIs distribuem regularmente rendimentos aos cotistas, geralmente provenientes de aluguéis de imóveis ou juros de ativos financeiros imobiliários. Ou seja, quando você compra uma cota de determinado fundo, você se torna um sócio minoritário desse fundo e começa a receber dividendos proporcionais à quantidade de cota que você possui. Os FIIs são regulados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o que impõe regras de transparência e prestação de contas aos investidores. Por lei, os FIIs são obrigados a distribuir semestralmente no mínimo 95% dos lucros líquidos. Apesar disso, praticamente todos os FIIs distribuem dividendos mensalmente. Apesar de ser uma renda variável, os FIIs possuem uma menor volatilidade em comparação com as ações. Isso significa que os preços das cotas tendem a não sofrerem variações de preços muito grandes. O ticker dos FIIs são constituídos de 4 letras, seguidos pelo número 11. Por exemplo, ABCD11, e as cotas que são negociadas na bolsa apenas são trocadas entre investidores que querem comprar ou vender, não trazendo muito caixa ao fundo. Isto faz com que o fundo, para realizar novos investimentos, tenha que emitir novas cotas para arrecadar mais dinheiro. Este processo é chamado de follow-on. Caso o investidor já possua cotas deste fundo, ele recebe preferência sobre essas novas cotas, e isso é chamado de direito de subscrição. Assim, os investidores compram novas cotas e aumentam suas posições, e o fundo pode captar mais recursos para comprar novos imóveis e aumentar seu potencial futuro. Entre os fundos imobiliários, existem os fundos High Grade e High Yield. High Grade, traduzindo, significa nota alta. São fundos mais consolidados no mercado que são bem avaliados. Em tese, são mais seguros. Os High Yield significa alto rendimento. São fundos que buscam, como o próprio nome já diz, altos rendimentos, mas em contrapartida podem possuir avaliações mais baixas, além de maior risco. Os FIIs são divididos em grupos. São eles fundos de tijolos, fundos de papel, fundos de desenvolvimento, fundos de fundos e fundos híbridos. Começando pelos fundos de tijolos, são fundos que investem diretamente em ativos físicos. Por conta disso, podem ter um potencial de valorização mais elevado. Os rendimentos geralmente provêm do aluguel ou venda desses imóveis, e os investidores recebem uma parte proporcional dos aluguéis e lucros das vendas. Para que os lucros e, consequentemente, os dividendos possam ser maiores, é importante que o fundo mantenha um nível de vacância baixo, ou seja, que o fundo tenha grande parte do seu portfólio ocupado. Os fundos considerados de tijolos são fundos de shopping, lajes corporativas, ou também conhecido como edifícios comerciais, galpões logísticos, que são voltados à gestão de estoque, seleção e despacho de mercadorias, hotéis, educacional, hospitais, agências bancárias e varejo. Fundos de papel são fundos imobiliários que investem em títulos sobre o mercado imobiliário. Esses títulos podem ser certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, letras de crédito imobiliário, LCIs, letras hipotecárias, LHs. Das 3 opções, a mais comum são os CRIs, que costumam ter o rendimento de suas aplicações atreladas ao IPCA ou CDI. Os CRIs são títulos emitidos por instituições fora do setor financeiro.
geralmente ligadas a projetos de expansão no mercado imobiliário. Esses certificados representam créditos provenientes de financiamentos concedidos para o empreendimento imobiliário. Para facilitar o entendimento, imagine que um proprietário de um shopping queira construir mais lojas. Ele então solicita a emissão de um CRI, oferecendo como garantia os aluguéis futuros que receberá. Uma securitizadora, que é uma empresa que compra dívidas de outras empresas e a transforma em títulos imobiliários, emite o CRI e adianta os aluguéis ao proprietário, ou basicamente realiza um financiamento ao proprietário, cobrando uma taxa de juros. Os FIIs de papel compram esses CRIs, sendo remunerados pelos rendimentos dos aluguéis e muitas vezes por uma taxa de juros adicional. Normalmente, como os fundos de papel acabam distribuindo quase todo o seu resultado financeiro, eles acabam possuindo uma valorização patrimonial lenta em comparação aos fundos de tijolos, além de possuírem um risco de crédito, ou seja, há o risco de calote por parte dos devedores, influenciando assim nos rendimentos do fundo. Por conta disso, os fundos de papel devem ser estudados com mais atenção, analisando quais dívidas cada fundo investe e se vale a pena o investimento. Lembrando que nunca deve ser considerado apenas o dividend yield, ou o valor do dividendo que o fundo distribui. Os fundos de desenvolvimento têm como objetivo construir ou reformar imóveis para assim lucrar com a venda ou o aluguel. Esses imóveis podem ser tanto comerciais, residenciais, industrial ou de escritórios. Quando o fundo constrói ou reforma algum imóvel, ele geralmente assume um maior risco, em troca de maior rentabilidade. Normalmente, o processo se inicia quando o fundo compra o terreno, determina a comercialização do imóvel, desenvolve planos e projetos de construção, obtém as aprovações de financiamento, constrói o edifício, realiza o arrendamento, faz a administração e finalmente vende o imóvel. Há alguns riscos que devem ser considerados nesse tipo de fundo, como o risco de estourar o limite de orçamento da obra ou ter problemas de licenças sanitárias e ambientais. Além de diversos problemas no processo de construção, existe o risco de atrasar a entrega dos imóveis. Em contrapartida, o potencial de retorno deste tipo de FII pode ser alto. Fundos de fundos, ou FOFs, resumidamente são fundos que investem em outros fundos imobiliários, ou seja, este fundo compra cotas de outros fundos, podendo manter assim uma carteira vasta dos mais variados tipos de fundos imobiliários. Geralmente, este tipo de fundo é bastante popular entre investidores iniciantes, que não podem investir grandes quantidades de dinheiro ou não possuem tempo para acompanhar uma carteira com vários FIIs, delegando assim ao gestor do fundo a função de escolher quais ativos irão compor a carteira. Outra vantagem é a diversificação, já que investindo neste tipo de fundo, o investidor tem acesso a uma vasta quantidade de FIIs, mas há também algumas desvantagens em investir neste tipo de ativo, como o custo de administração. Todos os FIIs possuem custos, que são chamados de custos de administração. No caso dos FOFs, além dos custos do fundo da qual ele investe, ele possui também o seu próprio custo. Sendo assim, é importante se atentar a este ponto, já que taxas de administração muito altas podem reduzir sua rentabilidade. Outra desvantagem é a falta de liberdade que o investidor possui de não escolher quais tipos de ativos irão compor a carteira, deixando assim ao gestor esta tarefa. Os fundos híbridos são fundos que investem em diferentes tipos de ativos. Por exemplo, um fundo que investe no setor de shopping e varejo, ou invista no setor educacional e tenha cotas de outros fundos imobiliários, ou até mesmo que tenha investimentos em dívidas. Esta diversificação pode ser uma vantagem, já que este tipo de fundo não está exposto apenas a um setor específico. Vale lembrar que esses fundos podem possuir ativos mais arriscados no portfólio. Antes de investir, estude e veja a concentração do portfólio em cada ativo e tome sua própria decisão, se vale a pena o investimento ou não. Os FIIs oferecem uma maneira de diversificar o portfólio, receber renda passiva e potencialmente obter ganhos de capital com a valorização dos ativos imobiliários. No entanto, é importante entender os riscos associados a cada tipo de fundo e considerar seus objetivos financeiros antes de investir.
Então é isso, eu espero que você tenha entendido como funcionam os fundos imobiliários. Se gostou do vídeo e caso tenha sido útil, por favor dê um like, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.